O nosso primeiro contacto social acontece com a nossa família e é através dela que aprendemos atitudes, comportamentos, nos tornamos seres sociais ao mesmo tempo que criamos a nossa individualidade. E não importa tanto a configuração familiar, é importante sim que a família nos conceda carinho, proteção, suporte, de maneira a que consigamos crescer a nível psicossocial, comportamental e com uma imagem positiva de nós próprios. Infelizmente, nem todas as famílias são um porto seguro para as suas crianças e são inúmeras as razões para que isso aconteça. Uma das principais são os divórcios, sobretudo os litigiosos e aqueles em que existem muitos conflitos e é disputada a custódia dos filhos. A alienação parental surge muitas vezes nestes quadros familiares. Fala-se de alienação parental quando um dos progenitores, um pai, uma mãe ou até mesmo familiares próximos, usam estratégias, manipulações, tentando manchar, denegrir a imagem que o filho ou filha tem do outro progenitor. O seu objetivo é o afastamento entre os dois. Podemos geralmente encontrar dois tipos de progenitores alienadores. Os superprotetores, que realmente acreditam que o outro progenitor quer afetar ou fazer mal à criança, e os vingativos, em que a sua motivação é, como o próprio nome indica, vingança. São normalmente movidos pelo ciúme, raiva e inveja e induzem a criança a afastar-se porque sabem que isso vai afetar e ferir bastante o ex-companheiro ou companheira. Em alguns países, estes comportamentos são considerados abuso emocional e são punidos por lei. De facto, são as crianças as mais afetadas. Ao vivenciarem situações geradoras de grande aflição e medo intenso, podem desenvolver sintomatologia de ansiedade, depressão, agressividade, desorganização mental, baixa autoestima, irritabilidade, desespero e culpa. Alguns dos quadros são de tal ordem graves que alguns autores consideram que as consequências nas crianças podem desencadear uma síndrome. A síndrome da alienação parental, que pode ter 3 graus de extensão. Um mais leve, onde existem alguns sinais de manipulação, mas os sintomas são ligeiros. Um grau moderado, que parece ser o mais comum, em que os sintomas nas crianças são bastante mais visíveis. Neste nível, elas tendem a expressar de forma categórica que o progenitor alienado é mau. Fazem comentários depreciativos do mesmo e as visitas aparentemente são feitas com má vontade. Mas quando o progenitor alienador se afasta, a criança tende a aproximar-se do progenitor alienado. O último grau, o grave, é o mais intenso e com maiores consequências para as crianças. Nestes casos, as crianças tendem a abominar os progenitores alienados. São manipulados de tal ordem que o facto de se falar numa visita é gerador de grande ansiedade e até comportamentos agressivos. A criança tende a aceitar o que o progenitor alienador lhe diz e é possível até a criação de falsas memórias. É neste nível que podem acontecer falsas alegações de abusos físicos, psicológicos ou mesmo sexuais. Contudo, é importante referir que a síndrome da alienação parental não é totalmente aceite. Ela também não está contemplada em nenhuma classificação de transtornos mentais e do comportamento e não é considerada uma condição médica. Para além disso, identificar os sinais destas situações não é uma tarefa simples, tal como não é simples, em muitos casos, ter a certeza das argumentações dos progenitores, que normalmente acusam-se mutuamente e defendem posições diferentes. Em situações de divórcio que mais parecem batalhas campais com acusações mútuas, agressões e violência, ninguém ganha, todos perdem e as consequências podem ser graves, duradouras para todos e as crianças são as mais vulneráveis. Nunca é demais lembrar que o divórcio ocorre entre os pais e não entre os pais e os filhos.